A graça e paz, irmãos. Vamos tratar a lição 10 da nossa EBD, que tem por tema provar se os espíritos são de Deus. E como segundo devocacional, o tema tratado é devemos discernir os espíritos. Texto base, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 ao 16. Me acompanhe nos versículos do 9 ao 11. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Amém. Como lemos, irmãos, aos que confiam em seu poder, Deus tem prometido surpreendê-los no final, preparando para os santos as coisas que jamais o olho viu e o conhecimento humano imaginou. O Senhor guia o seu povo por meio de uma esperança viva, garantida na ressurreição de Jesus Cristo. Estas verdades são ministradas aos corações dos crentes por meio do Espírito Santo, que conhece a mente de Deus e faz a mediação do relacionamento entre o ser humano e a divindade. Em Deus há grandes coisas preparadas para aqueles que creem e suportam em fidelidade as aflições desta vida. Me acompanhe agora nos versículos 12 ao 16. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Aleluia. Amém. Como lemos, irmão, o Espírito Santo habita no coração do remido, enquanto o ímpio é atormentado pelo espírito humano e mundano, cheio de preocupações e dores. O Espírito do Senhor conforta os corações dos salvos com promessas e consolação diária. É difícil para o descrente entender estas coisas, como afirmou Paulo, porque elas só podem ser compreendidas mediante a capacitação do Espírito. Dessa forma, o apóstolo mostra porque as verdades de Deus são consideradas como loucuras pelos descrentes, porque somente os espirituais podem compreendê-las. A espiritualidade sadia está muito além da forma como nós vestimos. A verdadeira espiritualidade é demonstrada no governo de Deus em nossa vida e na forma como compreendemos as questões espirituais, e como a mente de Cristo dirige a nossa vida. Irmãos, é impossível alguém alcançar sabedoria sem Deus. Quer aumentar o seu discernimento espiritual? Em primeiro lugar, reconheça que Deus é o único que pode aumentar a sabedoria. Ore por ajuda, sabedoria para distinguir o bem do mal,
vem através do treinamento e a prática. Vá para a Bíblia para aprender a verdade. Ao conhecer e obedecer à palavra de Deus, seremos treinados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como está em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Conheceremos o caráter e a vontade de Deus. Este é o coração do discernimento espiritual. Poder distinguir a voz do mundo da voz de Deus. Ter a sensação de que isto é certo ou isso é errado. O discernimento espiritual afasta a tentação e nos permite detestar o mal, apegando-nos ao bem. Romanos 12, 9. Concluo aqui, irmãos. Obrigado pela atenção. Deus nos abençoe. Fiquem na paz.